Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite aos irmãos. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Até aqui, meus irmãos, oremos a Deus. Pai bendito, pedimos a Tua graça e a Tua santa direção nesta hora em que a Tua palavra será exposta ao Teu povo. Que a Tua igreja possa ser fortalecida, Deus. Que a Tua igreja possa ser encorajada e que, acima de tudo, a Tua palavra venha reverberar em nossos corações através do poder do Teu Santo Espírito. Que, acima de tudo, o Teu nome venha a ser glorificado nesta hora. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, acabamos de ler o trecho inicial da primeira carta aos Tessalonicenses, enviada exatamente por Paulo, Silvano e Timóteo, como podemos ver já no versículo 1, tá bom? Sendo os destinatários à igreja em Tessalônica. E aí eles dão esta carta, ou melhor, eles enviam essa carta em nome de Deus o Pai, o Senhor Jesus Cristo, e ele deseja graça e paz a esta igreja. Qual o contexto pelo qual esta igreja acaba recebendo esta carta? Esta é a primeira carta de Paulo, escrita e registrada como aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. Então, cronologicamente, a primeira epístola entregue por Paulo, ou enviada por ele aos seus mensageiros, através de seus mensageiros, é a carta de 1 aos Tessalonicenses. Esta carta, ela é escrita durante o período missionário de Paulo, conforme bem registrado por Lucas, do livro de Atos, em suas viagens. Primeira viagem missionária, a segunda e a terceira. Provavelmente, durante a terceira viagem missionária, ali no ano 50 depois de Cristo. O contexto, meus irmãos, é que a igreja de Cristo já estava começando a sofrer algumas perseguições. Por exemplo, no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio de Roma passa a expulsar judeus e novos cristãos, ou judeus cristianizados de Roma, como é o caso de Priscila e Áquila, que são muito bem registrados, tanto no livro de 1 Coríntios, como também no livro de Atos.
Estes, uma vez que foram expulsos de Roma, passaram a ser companheiros de trabalho e de ministério, juntamente com o apóstolo Paulo. A igreja da Galácia também já estava tendo seus primeiros problemas com a questão dos judaizantes, pessoas que, por conta da influência judaica, se converteram ao cristianismo, mas estavam com dificuldades de abandonar antigos rituais, antigos costumes relacionados à fé judaica. Temos também a igreja de Corinto, a qual Paulo estava ali vivendo. Igreja essa que, conforme nós lemos as duas cartas de Paulo a eles, nós sabemos que trouxe muitos problemas. Problemas internos, problemas de divisão, problemas inúmeros. A igreja de Cristo, ao mesmo tempo que crescia e prosperava, começava a ser provada dia após dia. Externamente, por conta do Império Romano, mas também internamente, com os seus membros, hora ou outra, balançando as estruturas da Igreja de Cristo no primeiro século. E é exatamente dentro deste contexto que Paulo, então, escreve esta carta aos Tessalonicenses. Porém, quando ele recebe as mensagens e as histórias relacionadas à igreja de Tessalônica, o que ele ouve não é perseguição. O que ele ouve não é uma igreja dividida. O que ele ouve não é uma igreja querendo voltar aos seus antigos costumes. Pelo contrário, a igreja, mesmo sendo perseguida, mesmo abalada, ela seguia firme e forte na sua fé e na propagação da mensagem do Evangelho. E é exatamente esse tipo de mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje. Nós precisamos ser uma igreja modelo. Uma igreja modelo é aquela que é abalada em suas estruturas, tanto externamente quanto internamente, mas ela jamais se esquece do seu propósito nesta terra. Ventos podem soprar, terremotos podem nos abalar, provações podem nos inquietar, porém uma igreja modelo permanece firme, forte e inabalável diante do Senhor. Não importa o que a abale, não importa o que mexa com a sua estrutura, uma igreja que está forte e firme em Cristo, que está unida em Cristo, permanece seguindo a sua história. Vejamos, meus irmãos, como a igreja de Tessalônica pode ser vista por cada um de nós como esta igreja modelo, como uma igreja que é perseguida, como uma igreja que é abalada, mas ainda assim continua de pé, firme e forte, testemunhando o Senhor. Lemos aí no versículo 2. Paulo, então, juntamente com seus companheiros, Paulo diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós. Ou seja, a igreja de Tessalônica é motivo de alegria e gratidão. Paulo recebe as notícias e as informações dessa igreja e escreve para eles dizendo: olha, estamos muito felizes, estamos gratos a Deus, porque apesar de tudo, vocês ainda estão aí. Vocês ainda estão aí. Uma igreja modelo é motivo de gratidão. Vamos ler até o versículo 5. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar,
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Uma igreja modelo, ela é sempre motivo de alegria e gratidão. Paulo então diz: damos sempre graças a Deus. As boas notícias, a firmeza da igreja, mesmo em meio às perseguições, como Paulo mesmo bem diz no versículo 5, não é porque nós falamos bem, não é porque nós instruímos a cada um de vocês da maneira correta. Damos graças a Deus, porque vocês ainda estão de pé. Por quê? Porque nós fomos até vocês, não com uma mensagem vazia, ou uma mensagem superficial, que simplesmente dá 2 tapinhas no nosso ego, nos faz sentir bem e nos manda de volta para casa. Mas pelo contrário, Paulo diz: vocês são eleitos, e a prova disso é que o Espírito Santo de Deus tem mantido vocês unidos, firmes e fortes. Paulo dá graças, não pelas qualidades do seu ministério, não pela sua capacidade intelectual, não pelos seus companheiros ou pela estrutura da igreja de Tessalônica. Ele dá graças a Deus porque ele reconhece que Deus é o único que pode sustentar e manter uma igreja de pé. Durante um momento de provação, de tentação, é somente Deus. E por isso ele envia esta carta olhando e imaginando a igreja, dizendo: olha, irmãos, nós damos graças a Deus pelas suas vidas. E aí em seguida ele diz, mencionando-nos em nossas orações e sempre lembrando diante de nosso Deus. Uma igreja modelo é uma igreja que fica na lembrança. Uma igreja modelo marca vidas. Uma igreja modelo é inesquecível. Porque o poder de Deus que há em cada um de nós e opera sobre cada um de nós, nos dirige, nos guia a testemunhar verdadeiramente aquilo que é justo, é fiel e é correto perante este mundo. E o que fica na lembrança do apóstolo e dos seus companheiros em suas orações é que uma igreja modelo, conforme diz aí no versículo 3, é marcada por uma fé não retórica, mas uma fé operosa, uma fé que é viva, uma fé que pode ser vista, que pode ser testemunhada, que pode ser acompanhada. Uma igreja modelo, uma igreja marcante, é uma igreja que não apenas tem a boa teologia em seu púlpito e em suas salas de aula durante a escola dominical, mas uma igreja modelo
e que marca vidas. É uma igreja que faz com que seus cultos, suas salas de aula, verdadeiramente transformem vidas, traga impacto, de modo que cada crente envolvido com a igreja do Senhor possa viver e praticar aquilo que lhe é ensinado. Uma igreja modelo vive aquilo que crê. Uma igreja modelo pratica o amor que espera. Uma igreja modelo aplica a justiça de Deus através do seu povo. Isso é ser uma igreja modelo. E o apóstolo Paulo vai dizer que tal operosidade não é feita de maneira displicente. O texto continua dizendo: a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. É uma igreja que faz, mas faz não apenas porque acredita, mas porque quer e porque ama fazer o que faz. Este amor não tem nada a ver com o amor que é descrito em canções românticas, mas é o verdadeiro amor cristão, que não está ligado a como nos sentimos, ou como queremos ser tratados. O amor cristão está exatamente na palavra que Paulo utiliza para descrever o amor da igreja de Tessalônica. O verdadeiro amor está na abnegação. Está no negar-se a si mesmo, de sacrificar-se, de doar-se para a causa de Cristo. E então o texto diz assim: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então apresenta pela primeira vez, na sua primeira carta, a estrutura que nós bem conhecemos: a fé, a esperança e o amor. No entanto, aqui no texto que nós acabamos de ler, a esperança é colocada no final exatamente por conta das perseguições. E as cartas aos Tessalonicenses, ela é permeada de passagens e explicações a respeito da volta de Cristo. E então Paulo está feliz com essa igreja, porque mesmo sendo perseguida e abalada, ela continua fazendo o que tem que ser feito. Ela continua amando como precisa ser amada. E ela continua firme na expectativa de que um dia o Senhor voltará para restaurar definitivamente a sua igreja. Para selar cada uma das fissuras, para ligar cada uma das colunas e estruturas que foram de alguma forma atingidas. É uma igreja que está olhando para o Senhor. Entendemos
a alegria de Paulo, a felicidade dos seus companheiros e a gratidão dele a Deus mediante esse breve relato dele. Mas então, Paulo começa a aprofundar exatamente tudo o que ele quis dizer com a operosidade da fé, o amor e a expectativa. E então, já no versículo 6, Paulo estabelece os parâmetros desse modelo. Quando queremos fazer um determinado tipo de bolo, além da preocupação com os ingredientes, nós também nos preocupamos com o formato que esse bolo vai ter. Alguns preferem bolos redondos, outros preferem bolos retangulares, outros preferem bolos vazados. Tem aqueles com gostos mais peculiares que preferem fazer bolos, tortas, com formatos curiosos, de estrelas, coração, e por aí vai. Ou seja, além de nos preocuparmos com os ingredientes, também nos preocupamos com o molde. Qual é o parâmetro escolhido para fazer o meu bolo, para entregar esta receita? Da mesma forma, dizer à igreja, precisamos ser uma igreja modelo, sem apresentar a verdadeira forma e molde para as nossas vidas, é apresentar apenas uma solução rasa. Portanto, o versículo 6 vai nos apresentar qual é e quais são os parâmetros de uma igreja modelo. Vejamos o versículo 6 o que nos diz. Ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. O molde, primeiro, são os apóstolos. São os homens que se aproximam, que plantaram e cuidaram desta igreja inicialmente. E em seguida, eles apontam para o verdadeiro modelo e molde. Vocês são imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo. Qual é o parâmetro que nós devemos ser? Como nós devemos agir e viver? O padrão é Cristo. O modelo é Cristo. Nada mais, nada menos. É apenas e somente Cristo. Quem já trabalhou em linha de produção, quando uma determinada peça não está conforme os parâmetros do molde, a gente diz que ela é uma peça em não conformidade, que ela não presta, que ela não serve, e então ela é retirada do lote e identificada. Olha, esta peça aqui está fora dos parâmetros, está fora do modelo, está fora das especificações. Você foi lá, comprou o sapato, pediu 35, e aí chegou na sua casa 36. Está errado, você quer devolver, porque não é a forma perfeita. Da mesma maneira, meus irmãos, não dá para se dizer cristão e não estar encaixado nos moldes de Cristo.
E Paulo está feliz com esta igreja, porque ele olha para eles e vê, olha, mesmo em meio a toda essa confusão na Ásia, todas as igrejas que a gente começou já está balançando. Vocês são nossos imitadores, e imitadores do Senhor Jesus Cristo. E a referência está na ideia da mensagem, das boas novas. Por quê? Porque os apóstolos são aqueles que foram chamados a viver o Evangelho. 12 sentados aos pés de Cristo, e então o Senhor começa: bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram. Começa a explicar como deve ser a vida destes homens. E em seguida, ele fala de Cristo, nosso Senhor, porque ao mesmo tempo que ele é o mensageiro, ele é o centro da nossa mensagem. Eles são imitadores dos apóstolos e, por sua vez, são imitadores do Senhor. Gostaria de me ater a esse ponto. Que modelos você tem escolhido para a sua vida? Que tipo de amizades e relacionamentos você tem construído no decorrer dos últimos anos? Porque nós, enquanto igreja, precisamos entender que ser imitador é ser intencional na forma como nos relacionamos. É ser intencional no sentido de que precisamos, em cada ponto específico da nossa vida, parecermos com Cristo. Às vezes, temos por molde o apresentador de um determinado programa, um influenciador ideológico, digital, seja lá de onde vier. Levamos em consideração, ponderamos suas ideias, e a mensagem do Evangelho, o molde de Cristo, fica para último plano. Não, meus irmãos, uma igreja modelo, na intencionalidade das suas amizades e relacionamentos, molda-se dia após dia para ser mais parecido com o caráter de Cristo. Sim, meus irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Precisamos ser intencionais. Tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade para ter uma vida mais santa. Seja intencional. Quem você conhece que ora mais? Fulano de tal. Então ande com ele. Quem você sabe que lê mais? Fulano de tal. Então ande com ele. Seja imitador. Se ele está caminhando sobre a luz da palavra de Deus, é este homem, é esta mulher que você deve imitar, que você tem que estar junto. Procure homens e mulheres piedosos no corpo de Cristo, para crescer espiritualmente. Eu não tenho tanto entendimento, eu não tenho tanto conhecimento. Pergunte, questione a quem você acredite que tem as respostas.
precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos ser imitadores de homens que seguem os passos de Cristo. Paulo, então, apresenta o parâmetro da igreja modelo. É o Senhor. Nem mais, nem menos. Uma vez que a igreja consegue se moldar a este modelo e a este parâmetro, isso não fica sem consequência. Uma igreja modelo tem impactos. Vejamos o versículo 7, que diz o seguinte: de sorte que vos tornaste um modelo, ou seja, vocês já são, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma igreja modelo que está moldada por Cristo. É uma igreja que tem um alcance. Ela alcança os seus membros e ela alcança a região a qual ela está inserida. Tem impacto. Uma igreja modelo, uma igreja que segue a Cristo, traz mudança na sociedade, traz impacto. As pessoas, poxa, mas o bairro antes dessa igreja era desse jeito. Mas depois que chegou essa igreja, tudo mudou. Tudo mudou. Por quê? Porque na igreja somos alcançados pela graça misericordiosa de Deus, regenerados pelo Santo Espírito, chamados ao novo nascimento, com as nossas vidas transformadas. Aquele que pecava não peca mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia já não mente mais. É assim que a igreja precisa trazer impacto. Impacto na igreja, impacto na sociedade. E aí temos detalhes desse modelo da operosidade da fé da igreja de Tessalônica, dos versículos 8 a 10. Leamos, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo começa aqui explicando as razões de por que essa igreja é modelo e imitadora. Porque é uma igreja que repercute. A palavra que nós traduzimos é repercussão. Porque de vós repercutiu. Tá? Só que a ideia é, o testemunho de vocês é tão marcante, é tão tocante, o que Paulo está exatamente dizendo aqui, que é como se nós aqui em Corinto estivéssemos ouvindo gritos de toda a parte do testemunho de vocês. Como é que é o nosso testemunho? Como é que você fala de Jesus para as pessoas? Você já ouviu falar de Jesus? Você gostaria de ouvir a mensagem? Você é crente? Aí você se pergunta, eu? Sim, parece que sim. Estou na igreja há um tempo já. Mas você é crente mesmo? Tudo leva a crer que sim. Só... Como é que você anuncia a mensagem do Evangelho? Como um sussurro? Como é que são suas ações?
elas parecem de fato com uma ação de um cristão, uma ação de Cristo? Ou a questão do testemunho é só um adorno na sua vida, um enfeite? Falar a mensagem de Cristo é motivo de vergonha? Porque a mensagem da igreja de Tessalônica repercute não como um sussurro, não como um cicio, mas ela repercute como um grito e um som forte por todos os cantos do mundo antigo. É Paulo dizendo: todo lugar que eu vou, eu ouço sobre vocês, eu ouço sobre o seu testemunho, eu sei o que vocês creem, eu sei o que vocês vivem, eu sei do que vocês gostam, e até do que vocês não gostam. É isso que Paulo está falando, meus irmãos. Uma igreja modelo, suas ações repercutem na sociedade, marcam ela, de modo a fazer que todos os conheçam. E aí, por que repercute? Porque a mudança não é uma mudança sutil, é uma mudança radical. Paulo diz aqui: por toda parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O que é a igreja de Tessalônica? É isso aqui. Sem tirar nem pôr. Você falou exatamente o que é a igreja. É essa igreja mesmo. Não tem o que acrescentar. E aí ele continua: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Essa é a mudança. Uma igreja modelo é uma igreja marcada constantemente por vidas que são alcançadas pelo poder do Espírito Santo e são transformadas. Vidas que abandonam seus ídolos, que passam a amar unicamente, exclusivamente a Deus. E essa transformação tem um propósito: servir a Cristo. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro. Fomos chamados e eleitos, não para fazer parte de um grupo apenas. Fomos chamados e eleitos para servir na casa do Senhor. Fomos transformados, fomos regenerados, não apenas para demonstrar a nossa fé, mas para verdadeiramente entregarmos aquilo que recebemos de Deus: o amor, a graça, a misericórdia e a fé. E aí, para finalizar, meus irmãos, no versículo 10 ele diz assim: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja modelo não perde de vistas a eternidade. Sabe que tudo o que nós temos e vivemos e sentimos nesta vida, tudo isto vai passar, meus irmãos. Vai passar. A tentação vai passar, a perseguição vai passar, os abalos vão passar. Mas uma coisa vai continuar inabalável: a promessa de que um dia o Senhor Jesus voltará e enxugará dos nossos rostos a lágrima, tirará do nosso peito o peso da dor e da angústia, limpará os nossos rostos e as nossas mãos, e poderemos então entrar na eternidade com os nossos rostos santos.
Até lá, meus irmãos, vamos sofrer, vamos lamentar, vamos nos entristecer, mas que até lá a Igreja Modelo de Cristo possa seguir crendo que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, que está sentado no trono, continua conduzindo o seu povo até o reino da Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Portanto, meus irmãos, uma igreja modelo entende que seu papel não é desempenhado apenas entre quatro paredes. Uma igreja modelo tem seu lugar na sociedade e no diálogo público. Podemos e devemos nos posicionar como igreja, como cristãos, como servos do Senhor, no debate público. Podemos e devemos. Nosso testemunho e fé precisa ultrapassar as paredes do nosso local de culto. Mas para isso precisamos exercitar esta fé de maneira intencional, nos relacionando com pessoas às vezes melhores do que nós. Pecadores, sim, semelhantes a nós, mas que já alcançaram um nível ou grau de maturidade espiritual um pouco mais elevado que cada um de nós. Para isso, meus irmãos, precisamos ter um olhar fixo em Deus, modelo e sustentador da nossa igreja. Dessa forma, uma igreja modelo é motivo de alegria para os seus líderes, ela é reconhecida pela sociedade, ela repercute suas ações e suas palavras, não apenas aqui dentro, mas no debate, no discurso público. E uma igreja modelo faz tudo isso com os olhos voltados para o Cristo, que prometeu voltar e há de voltar, como Ele mesmo prometeu. Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, reconhecemos que viver a vida no Teu corpo, por horas, é cheia de desafios e percalços, como a igreja de Tessalônica viveu, Senhor. Mas nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes, mesmo quando as nossas estruturas são abaladas. Que possamos ser como os tessalonicenses, que mesmo em meio a perseguições, a tentações, a ideias estranhas, a mensagem do Evangelho, que mesmo em meio a tudo isso, e apesar de tudo isso, o Teu povo escolheu seguir a Ti, ser parecido contigo, viver os Teus passos, abnegar de si mesmo, carregar a sua cruz e viver uma vida de fé ao lado do Salvador e Redentor. Por ora, clamamos a Ti, ó Deus, para sermos uma igreja modelo em Guaianazes, para sermos uma igreja em que nossas palavras e ações possam alcançar todos os lugares aonde estiver um crente desta igreja. Que possamos, ó Deus, ser uma igreja modelo, com os nossos olhos voltados para a eternidade,
para um tempo em que poderemos celebrar, sem nos preocuparmos se vamos lamentar ou qual será o próximo amor. Este momento vai chegar, porque o Senhor assim nos prometeu, o Senhor assim nos garantiu. E na certeza desta esperança, e na expectativa deste dia, é que nós te adoramos, é que nós te louvamos. Porque até lá é o Senhor quem irá nos sustentar, é o Senhor quem irá nos manter de pé. Por isso, ó Deus, cuida do teu povo, guarda-nos de todo o mal, até a sua volta. Em nome de Cristo Jesus.